Salve, pessoal! Eu sou o Adil Ferreira, aqui do Tudo Num Só. Tenho dois recados. Esse moço tá aqui do lado vai conversar com a gente sobre leitura hoje, mas antes de tudo, nós temos Instagram. Nós temos o Instagram, onde você pode acompanhar várias coisas, é um balaio de conhecimento, como é o título do Tudo Num Só. E agora, eu recebo o Luciano La Roça, que é uma personalidade, ele é conhecido em todos os continentes, livro bombando no Facebook Negócio, Instagram, WhatsApp, Discord, ele faz marketing, essas coisas todas, tá? E o Luciano hoje vai falar pra gente sobre leitura. Luciano, bem-vindo e conta pra gente um pouquinho de você, pra gente saber, quem não te conhece, não conhece o Luciano, agora vai conhecer. Boa. Nadir, obrigado aí pelo convite para bater um papo sobre algo bem legal que eu gosto, que é a leitura. Apesar de eu não ter sido aquela pessoa de que desde pequeno gosto de ler, não. Eu, desde pequeno não gosto de ler, fui aprendendo a gostar de ler. Hoje eu gosto bastante de ler, gosto bastante de escrever, mas lá atrás não era assim. Eu trabalho online desde 2009, antes dessa moda, né, de trabalhar em casa, trabalhar online, que veio com tudo que aconteceu. Então eu trabalho online já há bastante tempo, trabalho mais com anúncios de Facebook e de Instagram, então eu hoje formo pessoas que vão trabalhar com anúncios de Facebook e de Instagram, então eu formo profissionais que vão atender empreendedores que precisam de alguém para fazer anúncios. Tem também uma escola de balé, junto com a minha mãe. Essa parte eu não sabia. Sim. A minha professora, e ela queria abrir uma escola, e eu pensei, bom, olha, eu faço marketing, faço a parte do negócio que eu gosto. Me perguntou, Luciano, você gosta de ensinar anúncios? Eu gosto, mas o que eu gosto mais é de criar negócio. Então, os anúncios são uma consequência, mas amanhã eu posso estar criando um negócio de celulares. Então, eu gosto de criar negócio. Então, tenho isso, tem uma ferramenta que é o webtuts.bio também, uma ferramenta para você colocar todos os links num local só. Tem um site que é o Webtuts também, que é um site aí hoje que está em 4 idiomas, português, inglês, francês e espanhol, fala sobre aplicativos. É um projeto que a gente já tem há 10 anos. E tem os meus livros, né, que eu escrevi. Um deles está ali, tem mais alguns ali atrás. Então, isso foi o que eu conquistei mais ou menos em 10 anos. E uma das coisas que ajudou muito, sem dúvida, foi a leitura. Entendi, tinha coisa que eu não sabia, tá? Então eu vou linkar todas essas coisas que o Luciano acabou de falar aqui na descrição do vídeo, tá? Para você assistir a entrevista com calma, depois ir acessando que você curtiu o Instagram dele também. Ele é chamado de Tio Lu para os mais íntimos. É uma sensação aquelas stories dele. Ó, uma primeira pergunta. O que você está lendo agora? Porque eu vi uma lista dos livros que você já leu esse ano. Eu falei assim, ele não dorme, ele trabalha 14 horas por dia e lê 2. Então são 16 horas. É tipo um jejum intermitente, mas de trampo, né? O que você está lendo agora? Agora eu comecei, faz um dia, o livro sobre prospecção, que é um tema que, apesar de não ser algo que eu goste muito, eu estou lendo com o intuito de trazer coisas boas para os alunos, também para ter ideias para o meu negócio, mas principalmente para trazer ideias para os alunos de prospecção de clientes, como é que eles podem fazer prospecção. Então, tá no início, só li, acho que uns 45 minutos desse livro, mas eu comecei ele faz uns 2 dias e tô numa muito forte de audiobook agora também. Tô ouvindo 1984 em audiobook, eu nunca tinha lido. Então, tô curtindo também essa parte de audiobook, mas a maioria dos livros que eu li esse ano foram lidos mesmo. Mas audiobook tá sendo algo que eu tô experimentando e eu tô curtindo. Não para livros técnicos, mas para livros de ficção, eu acho que ou bibliografias, é uma experiência legal. Você acelera a velocidade do audiobook ou você escuta no seu tempo, bonitinho, Eu tranquilo? acelero. Eu já não consigo ouvir nada aí menos de 1,5, já não consigo. Aí, então acaba sempre ficando aí 1,5, 1,75. Mas eu uso enquanto estou na academia, enquanto tenho, sei lá, que passear o cachorro, ou tenho que ir a algum lugar, sei lá, no outro dia eu estava na fila do banco e estava ouvindo o audiobook. E é bom, você fica imaginando coisas na sua cabeça, a história, pensando como é. Eu já tentei audiobook várias vezes. E para livros técnicos realmente não funciona. Eu preciso estar sentado, preciso estar anotando, preciso estar escrevendo. Mas para coisas de ficção eu achei bem legal. Tô achando bem legal, tô gostando bastante. E otimiza nosso tempo, né? Você tem aqueles minutos mortos, tipo, estou esperando passar o café, aí você fica olhando para o horizonte. Como assim? São 10 minutos que eu poderia estar lendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, inclusive aprendendo um idioma, repetindo, enfim, vários benefícios que o audiobook tem.
Agora me diz um negócio, você disse que você não era acostumado a ler, é que você foi se acostumando a ler e que hoje você é bom em ler, que eu vi que você leu um montão de livro mesmo, livro físico, livro de papel, né? Ah, que habilidades você foi desenvolvendo para otimizar essa leitura? Por exemplo, nossa, eu li uma página e cansei, ou não, eu li isso aqui agora. Qual que é o seu processo de leitura técnica? Você tem um bloquinho de anotações, você faz no Word, você faz no celular, o que rola na sua leitura? Boa. Assim, a leitura, ela começou porque eu tinha um interesse numa menina. Eu comecei, Ah, aí ela me disse, eu tinha uns 19, 20 anos. Aí ela me disse, olha, eu estava interessado nela e ela me contou que uma coisa que ela gostava de fazer era de ler e o autor favorito dela era o Paulo Coelho. Eu assim, quem é o Paulo Coelho? Ah, é o escritor e tal. E eu, beleza, olha, acabei aquele encontro, e aí eu fui numa livraria, e aí perguntei, olha, você tem o Paulo Coelho aí? Tem, qual o livro que mais vende dele? Ah, é o Alquimista. E eu, beleza, é. então eu vou entender um pouquinho mais isso aqui para eu ter um papo com ela. E Você curtiu? aí... Oi? O Alquimista, você curtiu? Curti, então. Eu li e não conseguia parar de ler, e eu pensei, nossa, que legal, ler, afinal é bom, né? Porque tem muito aquela teoria de que a maioria das pessoas não lê hoje porque elas começaram na infância e adolescência muitas vezes com livros difíceis, né? De ler. Então, sei lá, você vai ler um Machado de Assis, você vai ler em Portugal, você vai ler Fernando Pessoa, vai ver Luís de Camões. Cara, se você começar ensinando inglês para a pessoa com os termos mais difíceis, com as coisas mais complexas, mais clássicas que possam ser, a maioria das pessoas não vai conseguir compreender aquilo naquela fase. Então você mostrou a coisa certa no momento errado para a pessoa. Então eu vejo que muita gente não lê por causa disso e eu não lia por causa disso, porque para mim era um negócio assim chato ler. Foi criado essa analogia de que era, olha, para ler é igual a chato, então eu não vou ler. E aí eu comecei a ler O Alquimista, eu estava envolvido na história e tal, e lia durante horas, e no final, o final era completamente diferente daquilo que eu achava que ia ser. Eu disse, pô, eu gosto de ler. Aí peguei outros livros do Paulo Coelho, depois fui, naquela altura, tava o Dan Brown também tava, era um tema muito quente ali, de todos os Dan Brown, e aí Pode dar comecei a ler. Inferno, aqueles livros todos, né? Aí comecei a ler, e depois tinha o filme, eu comecei a ver, pô, Anjos e Demônios, aí tem o filme, aí eu comecei a gostar de ler. E aí começou a ser algo prazeroso para mim. Hoje, esse ano, eu coloquei para mim que ler, eu coloquei como meta, eu estava fazendo as metas do ano, e eu coloquei para mim como meta ler 20 livros esse ano. Oh, é bastante, hein? Aí eu coloquei, quero ler 20 livros. Beleza, o que eu preciso fazer para ler 20 livros? Eu preciso de um momento do dia para ler. Porque se eu deixar. E aí o que acontece? Eu até estava falando no outro dia isso com os meus alunos. Eu perguntei para eles: olha, vocês, em que momento vocês leem? Ao final do dia. E quanto tempo? Até cansar. Então o que acontece? Quando você deixa para o final do dia e ler até cansar, o que vai acontecer? Vamos fazer uma analogia de corrida. Se você vai correr até cansar, o que vai acontecer no dia seguinte? Você vai estar cansado, você vai estar dolorido, você não vai correr de novo. Então, quando você lê até cansar... Ou vai correr pouco, né? Ou vai correr pouco ou não errado. vai correr, né? Vai correr pouco ou não vai correr. E você vai associar quê? Cansaço. Corrida igual a cansaço. E quando você lê até cansar, você vai associar leitura igual a cansaço. Então, eu não estou cansado ainda, eu não vou ler. Ou então, putz, já que eu vou ler até cansar, preciso de muito tempo, então não vou ler. Eu pensei, eu tenho que quebrar isso, eu tenho que começar... Primeiro, eu tenho que começar de manhã. Eu sou muito mais produtivo de manhã. Eu gosto de acordar cedo, eu sinto prazer em ver o dia nascer, e eu não sou interrompido nesse momento do dia, porque hoje a gente tem uma equipe de 20 pessoas. Então, assim, durante o dia, ser interrompido é muito fácil, né? Tem sempre um pepino, alguma coisa para resolver. Então, eu pensei, bom, eu vou começar a ler. Aí eu comecei aqui, de manhã, acordo, primeira coisa que eu faço, eu vou ler pelo menos 30 minutos. Pô, vou colocar aqui um cronômetro e vou começar a ler 30 minutos por dia. Então, eu coloquei um momento fixo e coloquei o tempo fixo mínimo por dia. Eu comecei a ler. Eu disse, olha, primeiro eu quero criar o hábito de ler. Eu não vou me preocupar em como é que eu vou fazer o bloco de notas, eu não vou me preocupar com nada. E eu comecei a ganhar um hábito. E aí eu fui gostando. Conforme eu fui gostando, a dificuldade era eu parar de ler para começar o dia. Então, enquanto a dificuldade no início era ler, depois começou a ser parar de ler para começar o dia, ou então não procrastinar o trabalho porque eu estava gostando daquele livro.
E aí eu comecei. E aí começou a me incomodar uma outra coisa, que era, ok, eu estou lendo, mas eu não estou lembrando daquilo que eu estou lendo. Uhum. Ou seja, se eu tivesse que falar com alguém sobre isso, eu não conseguiria explicar bem o livro. E aí eu comecei a ver que existe um grande mundo de leitura. Ou seja, existem vários livros que te ensinam a ler, existem vários especialistas. Tem um livro que se chama Como Ler Livros, que ele tem 500 Uhum. páginas. Então, ele diz ali, olha, todo mundo te ensinou que uma letra mais a outra dá uma palavra, mas ninguém te ensinou a ler. E o que é ler? Ler não é só compreender as palavras, é você saber interpretar o livro, explicar o livro, guardar ele na sua memória de longo prazo, saber fazer alguma coisa prática com ele. Então, quando eu comecei a ver que eu estava gostando de ler, eu pensei, bom, eu vou ler livros sobre como ler e estudar. Porque uma coisa que eu acho impressionante na escola é que os professores não te ensinam a estudar. É um negócio que você vai fazer pro resto da vida. Mas eles só te ensinam aquela matéria para aquela prova, mas eles não te ensinam como estudar. E eu pensei, nossa, é verdade. Tem um grande gap aí. Então é um livro muito bom sobre isso, um dos melhores que eu li. Eu li o ano passado. O ano passado eu li tipo 5, 6 livros, mas um dos que eu li foi esse, que é o Aprendendo a Aprender, que é um livro ótimo, é um livro só sobre didática. Então, como é que você aprende e como é que você ensina as pessoas para que elas aprendam realmente. É o livro mais conhecido sobre esse tema. E aí começou. Aí eu comecei todos os dias a ler, comecei a fazer anotações, que é uma coisa importante. Eu experimentei várias anotações, experimentei vários aplicativos, experimentei no papel, experimentei na nuvem, experimentei no livro. E aí eu cheguei a algumas conclusões sobre mim. Mas enfim, aí você pode ir lançando suas perguntas, senão eu vou. Funcionou o quê? Funcionou o bloquinho? Funcionou o Word? Funcionou o Doc? Para mim funcionou o Evernote para Ok. anotações. E eu deixo tudo organizado, tipo, tem a pasta dos livros lidos do ano e cada livro tem uma nota. E eu testei no papel, não funcionou para mim. Eu comecei no Evernote, tudo sincronizado na nuvem. E o que é que eu faço? Qual uma das coisas que o livro, Como Ler Livros, ensina pra gente? Que é, você tem que terminar o livro com a consciência da estrutura do livro. O que é isso? Você tem que saber o que é a introdução do livro, como é que ele começa debatendo. Porque um livro, se não for de ficção, se for técnico, ele começa com o objetivo de resolver um problema. Né? Uhum. Você tem o livro lá, Ideias que Colam. Bom, o cara quer mostrar como é que existem determinadas Esse livro é ideias. muito bom, eu li faz muitos É anos. bom, Esse livro é muito massa. legal, muito legal. Ele parece pequenininho, mas ele é grande, assim, porque ele é pequenininho, mas eles são várias letras pouco espaçadas, então... E aí começou a funcionar para mim essa parte das anotações, porque o que é que eu faço nas minhas anotações? Eu tento ter um resumo, não aquelas anotações de, gostei dessa palavra, ou gostei dessa frase. Não, as anotações elas têm um propósito, que é, quando eu revisitar as minhas anotações, porque vai ter muita coisa que eu não vou lembrar lá na frente, posso me lembrar da ideia. Então, se você me pegar, olha, então aqui eu li, acho que esse ano, 25 livros já. E aí, se você me pegar, Luciano, se eu te der o nome dele, você lembra detalhadamente, alguns mais, outros menos, mas eu tenho uma ideia do tópico geral de todos eles. E aí eu comecei a fazer essas anotações e aí comecei a entender algumas coisas. Primeira, começar com o livro com o intuito de responder a 2 perguntas. Então eu começo um livro e eu quero responder a 2 perguntas. Esse livro vai me ajudar em 2 coisas. E eu defino essas perguntas e eu leio o livro com essas perguntas na mente. Então, sei lá, ideias que colam. Como é que eu posso aprender aqui a criar uma ideia para o meu produto que faça as pessoas voltarem que ele possa viralizar mais no conteúdo ou que as pessoas fique mais na cabeça das pessoas. Então, esse é um dos pontos, uma pergunta. E eu vou caçando isso no livro, porque quando você lê por ler, é muito fácil você esquecer das coisas. Agora, quando você lê com um propósito de que isso aqui vai se tornar em algo prático, você lê com muito mais atenção e com muito mais detalhe. É igual, vou trocar de carro. Pô, vou comprar esse aqui que nunca ninguém usa. E aí, de repente, você vê montes desses carros na rua. Por quê? Eles já existiam. A atenção é tirada para isso, né? A sua atenção já fica lá. Então, quando você começa o livro com a atenção de retirar alguma ideia para alguma coisa, eu sempre que começo um lançamento, eu leio algum livro relacionado de marketing, que tem a ver com comunicação, ou persuasão, ou storytelling, e penso, olha, como é que eu posso usar o conhecimento desse livro no meu próximo lançamento? Então, teve, por exemplo, no Persuasão do Cialdini, ele fala lá a questão da aproximação. Então, quanto mais a pessoa é próxima em alguma realidade de você, mais ela se conecta com você. Então, por exemplo, sei lá, se eu me chamasse Adir,
automaticamente você teria já mais uma conexão comigo só pelo nome, né? Então, aí eu estava fazendo o lançamento para Portugal e eu referenciei várias vezes as cidades por onde eu passei. E aí eu vendo duas pessoas que me disseram, Luciano, olha, eu me conectei com você quando você disse que você morou na minha cidade. Então é algo Entendi. interessante. Você pega, coloca em prática, e isso tem me ajudado bastante. Então as anotações, elas servem como uma forma de eu ter uma ideia geral do livro, dos tópicos que ele aborda, das conclusões que ele chega, e depois, no final dos livros, eu estou tentando, da maioria deles, fazer uma live no meu Instagram, explicando para as pessoas o que eu aprendi, porque isso também é uma forma de eu revisitar o meu aprendizado e, com isso, ficar ainda mais na minha memória de longo prazo, que é um dos objetivos, não é apenas ler por ler. Uhum. Como é que eu posso reter um pouco mais dessa informação, que não é fácil. Não é fácil. E um livro que você leu, tipo, 1 ano e meio atrás? Você fez as anotações, do jeito que você curtiu ali. Como você revisita esse livro, por exemplo? Eu li um livro do Dan Pink, que era legal naquela época, assim, mas hoje já mudou o rolê, mas tinha várias coisas, é claro, né? Tem várias coisas interessantes no livro. Você fala assim, só acho que eu vou dar uma olhadinha naquele meu caderninho. Então, eu, por exemplo, Como Ler Livros, eu já li ele 2 vezes. É um Tinha lido meta-livro, né? Como ler livros, é um meta-livro, é maravilhoso. eu tinha lido ele ano passado, e aí, conforme esse ano eu fui ler mais, aí eu revisitei esse livro. E é interessante, eu não fui nas notas, eu fui mesmo reler esse livro novamente, porque foi daqueles livros que eu acabei de ler, mas eu senti que eu não entendi ainda bem todos os pontos, porque ele é complexo, ele foi escrito há muitos anos, acho que em 1930, 1940. E tem algumas coisas que eu não entendi ali, tem algumas coisas que eram úteis naquela época, que hoje já não são. Por exemplo, ele fala lá que quando você decide estudar sobre um determinado tema, se aprofundar nesse determinado tema, você precisa fazer uma revisão, pegar nos livros, folhear para entender se aquele livro é interessante, e aí você coloca ele de lado ou você vai para sua pilha de livros sobre aquele tema. Só que hoje em dia você tem reviews da Amazon, tem comentários no YouTube, tem vídeos, então você pode fazer essa visita inicial na internet, então você já não precisa aplicar tanto aquilo que ele falou. Então eu sinto que eu li ele a primeira vez e não ficou bem claro. Aí eu reli ele e ficou bem mais claro. Então, nesse caso, eu reli. Mas eu pego sim, quando eu tenho ou que preparar alguma palestra, ou que preparar alguma aula, eu vou, reviso as notas e uso para essa aula, ou para o post, ou para o vídeo de YouTube, enfim, para alguma coisa que eu vá usar. Que maravilha! E não sei se vocês sabem, queridos telespectadores inscritos aqui do Tudo Num Só, que essa conversa era para ser sobre gestão de tráfego ou anúncio do Facebook, esse é um negócio mais técnico, né? Mas aí eu vi uma story no Instagram do tio Lu, que ele estava mostrando a mentoria dele, um grupo fechado, ele está falando sobre isso, sobre leitura. Então você pode pensar, mas o meu intuito é só fazer anúncio, eu quero ver as métricas, eu quero ver as tags, as coisas todas técnicas. Mas, assim, meninada, vamos falar sobre leitura e por que apresentar a leitura para esse pessoal da mentoria? Boa. Porque muitos me perguntavam no direct, tem que dar uma aula sobre isso, tem que dar uma aula sobre isso, como é que tá conseguindo fazer. Então foi esse um dos intuitos. E ler traz vários benefícios mesmo para quem é gestor de tráfego. Ler vai trazer outros conhecimentos, porque o sucesso do anúncio, ele não está relacionado só com o anúncio. Está relacionado com muitas variáveis. A variável do cliente, a variável do produto ou do serviço do cliente, a variável do mercado, a variável da estratégia. Então, tem outras variáveis que vão além apenas da ferramenta. Quem inicia gestão de tráfego acha que o grande problema dele vai ser sobre como criar um anúncio. Com o passar do tempo, ele entende que tem outros pontos, que é o que diferencia o bom profissional daquele amador que apenas aperta os botões na hora de criar um anúncio. Então, ler vai dar para eles uma outra visão de negócios, porque, e aí entramos no segundo ponto, alguém que presta serviço online, essa pessoa está num negócio, ele está criando um negócio. Então, saber fazer um anúncio é a habilidade que ele precisa para ter esse negócio, mas se ele não entender de negócio, ele apenas é um funcionário, ele não é um empreendedor de verdade, então ele precisa aprender sobre como empreender. Então, essa é a segunda razão. A terceira é que se ele lê mais, ele ganha mais repertório para falar com o cliente. Repertório, ele aprende a falar sobre mais temas ao ler. E ao saber falar sobre mais temas, ele fecha mais clientes. Por quê? Porque as pessoas compram de que elas se conectam. Se você é uma pessoa quadrada que só fala de um tema, o seu cliente muito dificilmente vai se conectar com você.
Agora, se você entende de várias áreas, é muito mais fácil você encontrar um conteúdo que conecta com o cliente e dessa forma você também vai fechar mais vendas. Então você ganha um repertório maior que se traduz em mais vendas. E o quarto ponto para mim, que eu acho muito importante, leitura da motivação. Quanto mais é impossível você ler todos os dias e você não se sentir mais motivado para trabalhar. Claro. Não tem como. Você vai ter ideias. As melhores ideias que eu tenho, elas acontecem enquanto eu estou lendo e às vezes não é pela dica que o autor dá. Mas ele fala de uma coisa completamente diferente e eu vejo, opa, mas eu poderia usar isso aqui no meu produto de outra forma, deixa eu anotar aqui. Então ele dá ideias, ele mantém a cabeça fluindo. Vamos combinar que meia hora por dia você perde no TikTok, você perde vendo status de WhatsApp, perde muito fácil, né? Então dá sim, todo mundo tem esse tempo, todo mundo. Agora, é mais fácil realmente abrir o aplicativo e consumir passivamente o conteúdo. Olha, eu acho que regras fixas é sempre muito complicado, porque o ser humano é completamente diferente, né? Tem gente que pode sim ler por diversão, tem gente que pode ler para aprender, tem gente que pode ler para viajar enquanto está lendo o livro. Eu acho que é algo pessoal. Dizer assim, é só para isso é complicado, né? É mesmo que dizer, todo mundo deve ler de manhã? Não. Tem galera que à noite vai e o difícil é depois a pessoa dormir, porque ela está tão entusiasmada com o livro. Então é complicado, eu acho, dizer essa regra fixa que é dessa forma. Eu, Luciano, para mim, leitura, ela tem uma vocação de trabalho. Então, para mim, é para trabalho ou para, se eu estou lendo, por exemplo, eu estou ouvindo 1984, eu estou o tempo todo com o radar ligado para ver se eu consigo trazer algum exemplo numa aula. Tá? Olha, fazer alguma analogia, sei lá, de alguma forma. Então, o meu radar está sempre, consequentemente, ligado para o trabalho. Mesmo quando, sei lá, estou vendo um filme, por exemplo, eu no outro dia queria explicar que o mercado digital acelera muito mais rápido do que o mercado tradicional. Eu não sei se você já viu Interstellar. Não? Tá, que é um excelente filme. No Interstellar tem lá um planeta chamado... Gente, vamos ver Interstellar que o Tio Lu recomendou. Para de palhaçada, vamos assistir. É ótimo. Já li umas 3 vezes, acho, o filme. Tem lá um planeta que se chama Planeta Miller, que eles vão, e cada minuto equivale, acho que a 7 anos. Tá, na Terra. Cada minuto no planeta Miller equivale a 7 anos na Terra. E eu fiz a analogia de que, olha, o mercado digital é como o planeta Miller. Você vai lá, as coisas acontecem numa velocidade 10 vezes do que acontece no mercado tradicional. Então eu pego essas analogias de filmes, de livros e trago, às vezes, para explicar para as pessoas que estão fora do mercado digital. Então eu sempre penso como professor, como é que eu posso usar aquele conhecimento para trazer para o mundo do marketing, dos negócios, etc. Então, para mim, mesmo a parte de criação tem um viés profissional. Então, realmente, para mim, nunca é para diversão total. Se for para relaxar mesmo, desligar, eu prefiro ir jogar um tênis, eu prefiro ver um filme. Com o livro, eu acabo sempre tendo esse intuito, sim, mais profissional. Mas não quer dizer que seja todo mundo, né? Tem galera que adora ler. Eu não balé na escola da sua mãe, fazer um plié. Tá vendo no YouTube uma moça que leu 100 livros no ano. 100 livros. E ela era tudo ficção. Ela não tinha um único livro profissional. Então, para ela, diz, olha, para mim é diversão. Para mim é diversão. Então, talvez a frase, quando ele falou que livro é para... Repete a frase? Que nunca é para diversão. O seu intuito deve ser sempre para aprender alguma coisa. Eu nunca falar, eu li uma história interessantinha, chorei no negócio. Sim, não. Entendi. Eu concordo com ele, porque eu concordo do ponto de vista que eu faço isso, mas não quer dizer que todo mundo faça isso. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Eu ingressei no marketing digital em 2011, 2012, quando tudo era mato, né? Era aquele oceano azul de oportunidades e tal. E eu vinha de escola, eu era um professor somente, eu não tinha ideia, não tinha visão desse panorama que é o marketing, as coisas todas que envolvem, né? E todo mundo acha que é muito fácil. Você tem que sentar, estudar e ler e ver isso aqui. E eu vi que nessa época eu me vi obrigado a me desconstruir de um monte de coisa. Eu falei assim, gente, mas isso como é que é isso? Eu tenho que, ver isso aqui agora. Tá bom, agora eu já sei, já fiz. Tipo, mandar e-mail marketing, né? Na época era o Boost, né? E-mail marketing. Como assim? Eu fui chamado de mercenário. Como assim você não é o paladino da educação? Eu falei assim, mas eu tenho boleto para pagar também, né, meu amor? Então, essas coisas todas. O que você vê
na meninada que está na sua mentoria, agora esse pessoal que chega meio incauto, né? Meio maravilhado pelas oportunidades de muitos zeros nas contas, ele vê aqueles vídeos, ganhou 100 e tanto, 5 em 7, aqueles negócios todo. O que você qual mito essa meninada vai derrubando um a um? Por exemplo, olha, eu vim achando que era isso, mas eu vi que agora eu preciso me acalmar, sentar, pensar e fazer de outra forma. Olha, o meu público ele é um pouco diferente. O meu público é galera que geralmente faz transição de carreira. Então é pessoal que tem um trabalho, não é o pessoal que está desempregado, ou acabou de sair da faculdade, ou acabou de ter 18 anos. Então é o pessoal que faz transição de carreira, muitos são pais e mães, muitos são casados, muitos têm filhos, acho que 40 e poucos por cento dos meus alunos têm filhos. Então é uma galera mais velha, mais madura, que não vem tão iludida para o mercado. Tá? Mas eles acham que o mercado digital, muitas vezes, eles acham que o mercado tradicional é mais complicado. Eu acho o mercado tradicional muito mais fácil que o digital, mas muito mais fácil. Se eu for professor de biologia, sei lá, é muito mais fácil ser professor de biologia do que ser gestor de tráfego. É mais fácil. Por quê? Você vai estudar, a biologia ela não muda a cada 2 meses, 3 meses. Uma ferramenta de tráfego, uma estratégia, às vezes ela tem um tempo de vida de 6 meses. E eu vejo pelo meu pai que tem uma empresa, ele é corretor de arroz, então ele compra e vende arroz. E o que o meu pai faz não mudou assim tanto desde que eu conheço ele. Não muda tanto. Continua fazendo venda por telefone, continua com quase alguns mesmos clientes. O meu mercado ele se transformou. Se alguém imagina que alguém pega a cápsula do tempo e fosse de 2014 para 2022, esse cara era completamente inútil no mercado, completamente inútil. Ele não saberia nem mais subir um anúncio porque a plataforma mudou toda, as estratégias mudaram todas, as opções mudaram todas. Então eu vejo que é muito mais difícil. Então eles entram, acho que um dos grandes mitos que eles podem entrar eu venho para online porque é mais fácil. Não, online não é mais fácil. Online é mais difícil. Mas o online ele tem o potencial de ganho e de escala e de velocidade também muito maior. Eu era professor de tênis, trabalhei também no jornal durante algum tempo. E assim, se eu quisesse duplicar o meu salário no tênis, estaria falando de 8, 10 anos para eu conseguir fazer isso no clube onde eu estava. No digital, você pode, de hoje para daqui a 6 meses, estar ganhando triplo ou quádruplo, se você for bem. Então a sua possibilidade de escala é maior. Só que assim, eu não lembro o dia que eu fiquei sem postar, sem fazer nada, sem responder alguém da minha equipe, ou sem postar um story. Eu tô falando de anos já. Tô falando de anos. Então, assim, você não desliga. Uma coisa é você estar nas redes sociais consumindo, outra é você estar produzindo, tendo que tomar decisões. Eu não desligo já faz anos. E porque eu dou a cara também. E se eu estou viajando, eu estar viajando é uma outra oportunidade de mostrar um pouco da minha jornada, do meu dia a dia, que a profissão permite que você esteja viajando e trabalhando. Então, o fato de eu viajar não é o sinal de descanso, apesar de que voltando um pouquinho para a leitura, eu quero fazer aquilo que o Bill Gates faz, que é o Think Week. Ainda não ganhei coragem de fazer, que é o Bill Gates duas semanas por ano, uma semana no primeiro semestre, uma semana no segundo. Ele vai para um local completamente desconectado, leva vários livros na mochila e ele fica uma semana lendo. E no meio do nada. Ele vai para o meio do nada e ele fica uma semana lendo. Sem internet, sem conexão, sem nada. Então ele leva, sei lá, ele pega um tema. Empreendedorismo. Não acho que ele leva esse tema, mas vamos imaginar empreendedorismo. Ele leva só livros desse tema e ele faz um estudo profundo durante uma semana sobre esse tema. Ele faz isso há vários anos. Eu quero fazer 3 dias. Tipo, sexta, sábado e domingo para começar. Mas eu quero ir sim, quero me desconectar durante uns 3 dias. Quero, inclusive, gravar isso numa câmera. Não vou levar nem o celular, quero gravar tipo numa câmera e contar a experiência. E eu acho que vai ser legal, assim. Acho que dá para ler uns 6, 7 livros em 3 dias. Só lendo. Olha, tá de parabéns, tá ambicioso aí, a gente gosta disso, né? Os 6, 7 livros. Dá para ler. Se a gente contar, sei lá, um livro, eu cronometrei alguns, um livro de 300 páginas, eu demoro a ler umas 5 horas. Umas 5 horas.
Aquele outro livro de aprender a ler fez muito bem, né? Porque você tá muito bem na Então, velocidade. eu leio um pouco, eu já fiz o teste. Eu não quero errar os números, tá? Aqui. Mas acho que a média das pessoas lê entre 200 a 400 palavras por minuto. Hum, Eu fiz o teste, o meu deu 630 e poucas por minuto. Um leitor, assim, profissional, aquela galera que consegue fazer leitura dinâmica, eles leem uhum. 800 a 1000 por minuto. Então, assim, o meu livro, por exemplo, de Facebook, ele tem 50, ele tem 300 páginas, mas tem muitas imagens também. Mas ele tem, salvo erro, 55 mil palavras. Ok. Se eu fizer as contas de que eu consigo, esses caras conseguem ler, se eu consigo ler, vamos pegar o meu exemplo, 600 palavras por minuto, significa que eu preciso de ler, em 10 minutos eu consigo ler 6.000, tá? Então, em 100 minutos eu conseguiria ler se eu tivesse focado, etc. Obviamente, o cérebro ele não consegue, durante muito tempo, também ficar focado nessa velocidade. Mas, então, assim, se a gente colocar por palavra e por página, a gente vê que não é tanto tempo para ler o livro. O problema é que enquanto a gente está lendo, nossa cabeça viaja muito também. Uhum. Ela viaja, às vezes a gente tem que voltar para trás, tem que voltar para frente. E outra coisa, quando você domina o tema, você lê muito mais rápido. Por exemplo, no início do ano, peguei 5, 6 livros de produtividade e organização e hábitos, etc. Ao fim do terceiro livro, tem muita coisa entre si que se repete entre essa temática. Então você já sabe, então você rapidamente consegue ler e entender. É diferente de um tema que você não entende. Então aí você tem Ah, que voltar atrás, aí você demora mais. Agora, se você pega num tema que você entende, você também lê mais rápido. Entendeu? Então dá para ler. Dá para ler. Agora, leitura dinâmica eu não consigo fazer. Isso aí eu já tentei e não consigo, não fica na minha cabeça ainda. Aquele negócio de não pegar vai. os dois dedos, e acho que é assim, os dois dedos, se você ficar lendo só Hum. a primeira e a última frase da palavra da frase, e aí você consegue. Eu não consigo. Isso para mim ainda não dá. Eu acho ninja quem faz isso também, viu? Também acho que o cara é bem ninja. Eu conheci uma Ó, pessoa que fazia isso. Era muito rápido, assim. Nossa, era tipo. Essa pessoa lia um livro de 500 palavras em 2 horas e 10 minutos e 15 minutos. e 500 não é páginas. normal, né? A gente é regular, a gente desenvolve algumas habilidades, mas a gente é mais normal. Eu digo por mim, falo, ó, eu tenho que aqui distrair, agora eu volto. E eu me lembrei de uma coisa agora. Nós temos um grande amigo em comum, que é o Paulo Macedo. A leitura, para quem está fazendo anúncios, e precisa disso para escrever um anúncio persuasivo, né? Que não é manipulativo, né? É persuasivo para vender. O ponto que a gente tem que levar para falar assim: olha, eu vou ler isso aqui com o intuito de fazer um anúncio, escrever um e-mail, escrever um blog com texto, um título para o YouTube. Que tipo de habilidade a gente tem que ter, mesmo no livro de ficção, né? Tipo Stephen King, eu vou ver isso aqui, eu vou ver como é que ele faz a junção das palavras ali para ver se eu consigo convencer a pessoa disso aí. Olha, a criatividade, ela se trabalha. Eu noto, por exemplo, desde que eu estou ouvindo, o primeiro livro que eu ouvi de audiobook foi bem interessante, que ele contava os maiores casos da história de serial killers, os casos mais famosos de serial killers. Então, cada capítulo era para um caso específico de serial killer. E, aliás, eu estou usando um aplicativo muito bom, eu acho que ele é brasileiro, inclusive, eu não pesquisei ainda, mas esse aplicativo é o Book, exatamente, não queria errar no nome, o Book. Por R$17 por mês você tem vários audiolivros para escutar. O Audible eu acho que é bem mais caro, né? Acho que É, São uns 60, R$70. por mês, exatamente. Sim. Então, esse aqui é R$17 por mês, então, e tem muita opção. E eu estava ouvindo, e eles descrevem detalhadamente os casos, como é que a pessoa assassinava, como é que ela foi presa, etc. E eu reparei que o fato de eu trabalhar isso na minha cabeça, a descrição, me levava a ser. Eu notei um pouco mais de criatividade na minha hora da escrita. Fosse aflora um pouquinho. Então, ler ficção eu acho bem legal para trabalhar a imaginação, trabalhar a criatividade. Eu acho que isso pode ajudar o gestor. Mas, cara, a melhor coisa que o gestor pode ler é para melhorar a escrita. Tem muito livro de copywriting em inglês. Muito livro de Muitos, copywriting. muitos. Muito livro de copywriting. E por falar em inglês, eu sinto que a minha
percepção ao ler o livro em inglês não é a mesma do português. Eu sinto que De não que jeito? fica. Eu sinto que o livro escrito em português eu consigo ter uma. Como é que eu ia te explicar? Uma Absorção. profundidade maior. Uma Hum, profundidade maior. Eu acho que entra mais fácil aquilo que a pessoa está tentando me sim. ensinar do que no inglês, por ser a língua nativa, né? Eu me viro bem no Aham. inglês, já dei aulas de tênis em inglês, consigo ler, entender praticamente tudo que não tem também um Google Tradutor ou o próprio Kindle, né? Você sublinha a palavra ali, ele te faz a tradução, mas até parágrafo inteiro, né? Se você quiser traduzir É, tudo no Kindle ali, ele traduz o livro inteiro, na sim. verdade. Mas eu sinto que não fica tão. A compreensão não é tão boa, não sei, eu Hum, acabo não entendendo, mas tem muito livro que só tem inglês, né? Tem muito livro que só tem inglês. De copywriting, tem muita coisa em inglês e tem livros históricos, livros ali de 1900 e pouco que contam como é que era feita a publicidade, porque naquela altura já havia copy, né? Já havia publicidade, era nos jornais. aquelas cartas, né, que eles mandavam, né, aquelas cartas que O o pessoal copy era ainda estuda, mais aquelas cartas. relevante, porque você não ia chamar a atenção da pessoa com vídeo. Você não ia segmentar o anúncio, né? Então, o seu potencial ali de diferenciação era realmente a sua copy. A sua copy era a sua diferenciação. Então, tem livros muito bons, muito históricos, grandes copywriters. Tem livros, então o Hopkins, que eu já li A Ciência da Publicidade, tem traduzido Uhum. também em português, mas eu tinha lido em inglês na altura, não sabia que tinha em português. Muito bom também, e eles contam as histórias, é bem legal. Então, aprender copywriting hoje em dia tem muita coisa para ler em português, mas mais em inglês. Olha, uma das coisas que aquele livro Aprendendo a Aprender fala é que quando você leva as coisas para a prática, isso vai para sua memória de longo prazo, né? Então, eu vejo que muitos alunos que entram, e por a galera que é meu aluno, muitas vezes eles não começaram. É diferente de alguém que nasceu com a internet do que alguém que não nasceu com a internet. Essa pessoa tem uma experiência completamente diferente. E a escola mata muito aluno com potencial. A escola tradicional mata muito aluno De que jeito? de várias formas. Primeira delas, punindo o erro. Ou seja, Uhum. você faz a prova. Se você errar, tipo, você não leva pontos. Na internet é diferente. Você testa, erra, vê de outro jeito, testa, erra, vê de outro jeito. Então o erro é bom. A pior coisa que você pode fazer na internet é não testar. É a pior Não coisa que você pode fazer. fazer. Exato. Então, eles são durante anos treinados a que errar é a pior coisa que pode acontecer. E o que é que faz? Às vezes eles não experimentam como criar um anúncio, às vezes não experimentam como fazer um post, não experimentam como abordar um cliente, porque aí se eu errar? E se você errar, a sua vida continua na mesma. Só que é muito difícil desconstruir isso quando a escola tradicional mostrou para eles durante décadas que, olha, se você faz o teste e você erra, você tem 0. Fracassado, Você né? é um Para, fica. fracassado. Então você tem. Na escola, se prepare muito antes, faça uma prova e depois não faça praticamente nada com isso que você aprendeu. É assim que funciona, É. na maioria das vezes. Foi lá, você aprendeu o teorema de Pitágoras. Aí você vai, você aprende, você faz a prova e depois, quando é que você usa? Muito poucas vezes. A não ser que você vá para essa área. E aí, isso. Então você primeiro ensina para ele que errar é ruim. Segundo, você mostra para o aluno de que ele vai fazer uma coisa, ele precisa de entender a teoria toda, que depois ele vai responder a teoria e nunca vai transformar na prática. O verdadeiro aprendizado, ele deve existir com teoria ao mesmo tempo com prática. Esse é o verdadeiro aprendizado. Então, teoria e prática devem andar alinhados. Terceira coisa que deve acontecer. Nós treinamos, isso aí, nossa, eu até quebrar isso na minha cabeça demorei muito tempo. Você, durante a sua vida toda, você é ensinado ao aprendizado passivo. Uhum. Nunca te ensinam o aprendizado ativo. Ou seja, o passivo é você tá lá, o professor traz, você consome, o que ele disser é verdade, ponto final, e é isso. Ao invés de, e na internet é diferente,
você vai procurar pelos seus próprios meios aquela informação e depois você debate essa informação. Aliás, os professores mais atualizados estão fazendo isso. Estão dizendo, olha, na próxima aula a gente vai falar sobre esse tema. Pesquisa na internet sobre ele, as informações que vocês quiserem, e depois nós iremos debater sobre ele na sala de aula. Então, os professores mais atualizados estão fazendo isso. Os outros, passivamente, e o que o professor disser tá bom. Então, eu vejo que esse é um ponto. Então, eles te ensinam que ensino passivo é o certo e que errar é ruim. E em quase nenhum momento eles te ensinam que você deve transformar aquilo em prática. Eu me lembro, eu sou professor há 30 anos, tá? Não faz as contas não, mas eu já tenho uma caminhada aí já faz um tempo. E eu me lembro que uma cultura aterrorizante era de quando o aluno mais espertinho, mais empreendedor, ele ia lá no livro, na próxima unidade, e já vinha com a lição pronta. E assim, como assim? Você está me atrapalhando, porque ele já fazia perguntas e tal. E eu me lembro que na escola pública ganhava muito ruim, mas eu fui para ter essa experiência escola pública. E eu tinha uma liberdade gigantesca. E eu fui e falei assim, ó, vamos pesquisar. Então, hoje é isso aqui, amanhã, ó, tem aqui, isso aqui, tem um livro na biblioteca. Faz muitos anos, nem tinha internet na época, né? E eles ficavam interessadíssimos que eu misturava isso como um enigma, com pontos que eles ganhavam, o grupo e tal. E era legal porque otimizava meu tempo na aula. Eles já tinham visto aquilo antes. Então, era prática para... não entendi porque é o ING. Lembra? Então tá. Então, é meio... Eu acho burro você querer centralizar tudo em você, porque eu sou detentor de todo o conhecimento, aluno. Você está aqui embaixo, eu estou aqui em cima. Sim. Hoje não rola mais. Então, assim, ó, isso aqui, estude. Isso aqui, se prepare a aula para você tirar dúvida e para expandir o que você viu. É maravilhoso. Sim. Até porque é pouco provável que o professor consiga explicar melhor do que um cara de YouTube que demorou semanas para preparar o seu vídeo, que tem uma equipe de edição e você acha que você ali só falando porque está presencial você vai explicar melhor que ele. Provavelmente não, ele vai ter direito, ele vai fazer gráficos, imagens que vai explicar muito melhor que você. Então, hoje em dia, o ensino ele deve ser assim. E muitas vezes eu lembro que acontecia o seguinte: você era um aluno ruim à matemática. Aí o professor pegava esse aluno que não estava bem e ele dizia, vem no quadro completar o problema. Ou seja, você matava a pessoa ali de querer aprender, porque ela, principalmente quando a gente é criança, a gente vai fazendo conexões com situações e a gente vai dizendo, olha, e matemática é sinal de passar vergonha. Tamo junto também era zero. Então isso acaba matando muitas vezes. E outra coisa, o fato, na minha visão, esse negócio de, tipo, daqui a 2 meses você faz a prova, é a pior coisa. Para mim, cada aula precisa ter uma pequena prova nessa cada aula e ela deve ser revisitada espaçadamente. Aquele livro Aprendendo a Aprender, ele fala exatamente sobre isso, que é só vai para sua memória de longo prazo se você estudar, revisitar isso com algum espaçamento, e aí você novamente revisita, e cada vez que você revisita, você vai aprendendo algo novo até que toda aquela informação ficar no seu cérebro. Então, qual é o grande erro? Aí tem amanhã a prova de matemática, então vou hoje estudar matemática, amanhã logo cedo antes de acordar, faço a prova, e depois, putz, esqueci. Não, o certo seria... Ele já estava estudando há 2 meses aquilo, e aí daqui a 2 dias estuda, daqui a 2 dias estuda, daqui a 2 dias estuda. Então, tem o professor, eu vi um vídeo dele no YouTube muito bom. Peruzzi, não sei se é Peruzzi, o cara antigaço, já morreu, inclusive tem alguns livros que ele tem sobre didática. Palestra fantástica. E ele diz o seguinte, olha, matéria dada, matéria estudada, eu acho que é essa frase que ele usa lá, que você tem a aula, mas no final do dia você tem que voltar a reler aquilo que você estudou naquele dia da aula. E depois fazer exercício sobre isso, etc. Então, eu acredito que a educação é completamente ao contrário, ela foi criada no intuito de fábricas, né, de produção em massa de pessoas, mas hoje em dia o que é valorizado é a sua capacidade crítica, é a sua criatividade, é a sua capacidade de você se virar, né? Porque é outra coisa que eu vejo, o pessoal não sabe se virar. Qualquer coisa me trava. Eu não consigo falar isso aqui, me trava. Velho, fuça.
Então eu vejo que tem muito isso. Aí, sei lá, eu não vou falar inglês com a pessoa que eu não conheço porque eu vou ser travada. Ok, então erra. É a melhor coisa que você pode fazer. Erra a palavra, erra a pronúncia, a pessoa te corrige e aí você vai corrigindo. Então eu vejo que essa exposição do erro, enfim, tem várias coisas para mim erradas. Eu dou aulas desde os 16 anos e eu gosto de dar aulas e eu vejo que é tudo ao contrário. Exatamente. Então, você acha que a gente que eu e você, esse pessoal que, assim, que mudou a chavinha, eu odeio falar isso, tá? Que mudou essa chavinha de ampliar conhecimento, abranger outros horizontes, a gente se sente um pouco solitário, porque a gente está num grupo, por exemplo, de amigos de muitos anos, e você está explodindo aqui, você está vendo várias coisas, e eu me vejo muito sozinho muitas vezes, que eu falo assim, gente, eu não tô curtindo estar nesse rolê aqui, mas ali eu gosto deles e tal, mas eu falo assim, putz, eles só falam disso, né? Não tem, e não é marketing, não é dinheiro, né? Assim, é vida, é coisa, é Sim. história, ambiente, experiências. Você acha que a gente fica mais solitário sendo mais lido? O topo é solitário. Quando eu digo topo, não é topo de sucesso ou ser melhor ou superior. Porque quanto mais conhecimento você adquire, com menos pessoas você consegue falar. Porque você vai subindo a escala de conhecimento e não é que você é melhor ou pior, mas você adquiriu mais bagagem, adquiriu mais conhecimento e faz com que menos pessoas se tornem tão interessantes de você ir para uma conversa. Não quer dizer que tem que se considerar superior, da mesma forma que você cumprimenta o porteiro do seu prédio, você deve falar com o dono de uma empresa. Mas se você vai reservar uma hora e meia do seu tempo, não quer dizer que o porteiro não tem nada para ensinar para você. Uhum. Mas se você fala com aqueles amigos que eles não aprendem coisas novas, você vai sentindo que existe uma desconexão. E Uhum. quem está no mundo tradicional anda numa velocidade completamente diferente de quem está no mundo digital. Completamente. Por quê? Porque você está muito mais exposto à informação, você ganha um outro ritmo de trabalho, porque no digital as coisas mudam, se você não se mexe, você fica para trás muito rápido. Então, não tem como aquele funcionário público que faz sempre a mesma coisa a vida inteira concorrer em termos de adquirir conhecimentos com alguém que trabalha com o digital, assim, é difícil. É difícil. Por quê? Porque ele tá sempre fazendo a mesma coisa. Sei lá, imagino alguém que, sei lá, conferindo imposto de renda. Sei lá, eu tô conferindo imposto de Uhum. renda a minha vida toda, faz 30 anos. Aí sai uma lei aqui, sai uma lei ali, o negócio muda. Quando você tá no digital, você tá exposto a Mas não muda tanto, centenas de né? conteúdo, né? Então é normal que tem outro ritmo. É normal. Então, isso sim é uma coisa que acontece. É, para você ver, sei lá, o programa de domingo à tarde na TV. Cara, eu acho que faz uns 10 anos que eu não ligo para ver TV sem ser filme ou Eu não- esporte. E você vê, eu não entendo como é que alguém consegue ficar um domingo inteiro vendo, sei lá, o Silvio Santos. Cara, em um minuto eu tô trocando de canal. Não, nem vejo. Eu não. Mas, assim, você tem milhões de pessoas assistindo aquilo naquele momento. Você tem milhões de pessoas. E nada contra. Mas é tipo aquele negócio: eu tô no sofá, rindo das piadinhas ali, que sempre mantém aquele nível, e não questiono nada, e fico passivamente. E aí acaba não evoluindo. O fato de não ser religioso e de achar que quando a gente morrer acabou. Tchau. Faz com que, pô, eu tenho só uma vida, então deixa eu aproveitar isso aqui para ler o máximo, para viajar o máximo, para aprender o máximo. Então, acabo tendo pressa. E acho que cada um é feliz do seu jeito, né? Se a pessoa gosta de. Se a felicidade dela é o show de domingo à tarde, tá tudo bem, é a Que felicidade veja. dela. Mas isso também acaba colhendo os seus frutos, ou não colhendo, né? Os seus frutos disso, e tá tudo bem. Ó, eu vou pedir para você agora dar um tchau pro pessoal, tudo num só. O pessoal tá adorando os vídeos. E o que você tem de conselho? Um conselho, takeaway, uma dica. Fala assim, você menino que quer começar no online hoje, qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Uma coisa só. Olha, se tivesse que dizer uma coisa só, vê algo que você acha interessante e faz, e pratica. Vai para frente, não fica pulando de curso em curso ou de vídeo em vídeo. Dá umas 2 semanas para você estudar áreas que você vê como potencial, coisas que você acha que você pode fazer. Escolhe uma delas e vai para o terreno, o mais rápido possível. Então, se for lançar um curso, pô, estuda sobre isso e lança seu curso mais rápido. Eu vejo que
tem pouca gente ainda aberta pro online, isso aí com a pandemia acelerou muito, muito mesmo. A gente vê a grande renúncia, que é um movimento que tem de muita gente que começou a trabalhar em casa e quando voltou mais as coisas ao normal, a empresa queria que ela fosse para o escritório, e muita gente está se demitindo por conta disso. Então já abriu para a mente para muitas pessoas. Só que dentro dessas que abriu, tem muitas que ficam só na teoria. Fico na teoria, vou estudar mais um curso e mais isso, por quê? Mais uma vez, nos ensinaram e colocaram na nossa cabeça que você vai lá, você estuda X anos, depois você tem uma faculdade, depois você tem um mestrado, depois você tem um doutorado, e na internet isso não é necessário. E a gente vê muita gente pouco inteligente, mas coloca a mão na massa, passando na frente de gente inteligente que não coloca a mão na massa. Então, vai, e muitas vezes mas muitas vezes são desculpas, na maioria das vezes são desculpas que a pessoa arruma para ela mesma. Eu sou perfeccionista, ou então eu gosto de ter as coisas, saber bem antes de aplicar. Maior falácia o perfeccionista, né? Maior falácia é uma grande. Você tem aquela exceção da exceção que o cara realmente é um artista e ele demora ali o seu ano para compor uma música, mas a chance de você ser um artista é bem pequena. Ser uma exceção dessas é bem pequena. Então, é mais provável que você seja uma pessoa comum. E as pessoas comuns se beneficiam muito mais colocando a mão na massa. Estatisticamente, a estatística joga contra você. Então, colocar a mão na massa o quanto antes, porque isso também é uma forma de aprendizado. A escola nos mostrou que aprender, sentar, ler, estudar, não é. A prática, às vezes a gente fala com alguém que nunca leu um livro, né? A gente estava falando de livros, e tem gente que nunca leu um livro e tem muita sabedoria. Mas tem a sabedoria da vida, tem a sabedoria da prática. Então ela estuda de outro jeito. Então, muito cuidado com a questão da teoria prática. Eu acho que seria o conselho que eu daria. Pragmático e empírico, às vezes, estão mais fortes ali do que o teórico, né? Sim, somente. sim. Maravilha. Luciano, eu não tenho palavras. Eu tenho palavras para te agradecer. Obrigado, tá? Por estar aqui com a gente conversando esse montão. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar para muita gente que vai falar assim, ó, nossa, eu tive um insight. Eu vou fazer isso agora. Eu vou linkar para vocês todos que estão assistindo. Vou linkar os links, tá? Tô sendo redundante aqui. Do Luciano, as redes sociais dele, o livro dele, tudo que ele tiver, a mentoria. Vou pôr tudo aqui embaixo para você não deixar de seguir esse cara que é sensacional. Ele ativão lá no Instagram, faz as brincadeiras, ele compartilha um monte de coisa grátis, inclusive. Ele tem essa humildade para conversar com as pessoas todas. E Lu, obrigado. Obrigado. E a gente se vê em breve. Até mais. Valeu pelo convite, meu caro. Obrigado.